Estou achando o som meio baixo. Tá, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom? Alguém mais está com esse problema do som? Tá achando o meu som baixo? Se tiverem, eu posso tentar melhorar aqui. Mais alguém? Não, aqui tá jóia. Show. Então, fechou. Vamos lá, então, gente. Muito boa noite. Vamos começar direto ao ponto. Quem já me conhece aí de bastante tempo, fazendo essas aulas junto com a Gil e com a PGDF, já me conhece. E eu que sou o responsável aqui pela FBS Capital, pela parte de consultoria financeira, toda a parte de estratégia e tudo mais. Eu sempre gosto de trazer essas aulas aqui no intuito educacional mesmo para vocês. Então, eu quero que vocês comecem a entender qual é o cenário que estão se passando, comecem a entender como que está sendo gerido os investimentos dos senhores, através de um gestor do banco, através de um assessor, através de um gerente, quiçá, e terem uma noção maior, né, do que as pessoas oferecem para vocês, o que está valendo a pena, o que não vale a pena, né, e ter pelo menos um conhecimento básico de uma estrutura ali da carteira assim, de investimentos, tá? Então vamos começar a falar mesmo da melhor oportunidade dos últimos 25 anos. Eu vejo isso hoje observando o histórico, né, do que nós temos realmente para trás, o histórico de taxa básica de juros, o histórico de câmbio, o histórico de ciclo econômico, e nós estamos passando um momento assim que tem muita coisa no mercado que poucas pessoas estão dando valor, né? E tem muita gente entrando em produto ruim, com um risco muito alto, e nós vamos começar nessa aula, sendo que o feijão com arroz dá certo, né? Nós estamos realmente numa temporada que o feijão com arroz ele vai dar certo. Então, aqui tem um índice um pouco da nossa aula, do que nós vamos falar, eu vou enviar depois esse material para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar aqui desde a parte de como que está a Selic, as projeções de curto, médio e longo prazo, as projeções contra a inflação nos próximos anos, o que nós temos de dólar, o que nós temos de Estados Unidos, a guerra que está acontecendo, né, como que ela vai influenciar politicamente e financeiramente, tanto aqui no Brasil quanto em investimentos globais, e o que a gente chama de carteira ideal, né, que nunca é ideal porque a gente sabe que cada pessoa tem um perfil diferente. Eu quero que a qualquer momento aqui dessa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abram o áudio mesmo e fale, Fabrício, eu estou com dúvida nisso daqui, me explique um pouco melhor e tudo mais, para ser algo bem dinâmico, tá bom? Então, vamos começar falando do básico, da Selic. O que é a Selic? A Selic ela é a taxa básica de juros, né? Então, todos os bancos, quando eles vão oferecer algum produto, algum crédito, algum financiamento, vão financiar um carro, um apartamento, uma casa, vão dar um empréstimo para uma pessoa, ou eles vão vender um produto de investimento para o investidor, eles se baseiam nessa taxa Selic. Por isso que é sempre importante a gente acompanhar o Banco Central, toda segunda-feira, eles mandam uma coisa que é conhecida como Boletim Focus. Ítalo, se você puder até puxar o Boletim Focus dessa segunda-feira e enviar lá no grupo dos procuradores, por favor, eu te agradeço. Isso é um documento muito importante da gente ter em mãos para a gente compreender o que as pessoas que mandam na política monetária do país, para onde elas estão mostrando que elas vão seguir, né? Então, vamos supor, quando começou o Covid-19, o Banco Central tinha ali uma taxa de juro na casa ali dos 2 dígitos, né? Então, a gente diz ali 11%, 10%, 2 dígitos de juro. E aí eles falaram, nós vamos baixar para 2%. 3%, acho que eles tinham falado no início. Eles baixaram para 2% durante a pandemia. Então, assim, depois eles falaram, nós vamos ter que subir novamente para 2 dígitos o juro, porque a inflação está desenfreada e nós precisamos segurar isso. Então, o Banco Central ele precisa sempre ter aquele controle entre aonde está
um juro alto ou um juro baixo, isso daqui vai estimular ou desestimular a economia. Imagina, você vai financiar um apartamento de R$ 1 milhão. É muito melhor você financiar um apartamento de R$ 1 milhão quando o juro está 2, 3, 4%, vamos supor, né? E muito pior quando o juro está 15%. Hoje, um exemplo, né? Então, quando o juro está baixinho, as pessoas elas se alavancam mais, elas pegam mais dinheiro emprestado com o banco. Só que quando as pessoas pegam mais dinheiro emprestado com o banco, o que acontece? A inflação costuma subir. Então, eles tentam fazer isso. Eles abaixam o juro, aquecem a economia, quando a economia está parando, a inflação começa a subir, quando a inflação começa a subir, começa a dar pepino. Né? Então, o carro que a gente pagava 100 mil vira 200. Né? O celular que a gente pagava 5 mil vira 12. E aí o problema é o seguinte, eles precisam conter essa inflação, né? Porque o dinheiro vai sendo corroído, né? Vamos supor. Imagina se o salário de vocês tivessem subido junto com a inflação dos últimos 7 anos. Seria uma benção, né? Imagina se os meus honorários tivessem subido de acordo com a inflação dos últimos 7 anos. Seria uma benção. Mas não acompanha. E esse é o problema, né? Porque tira o padrão de vida e a qualidade de vida das pessoas que já estão à mercê daquele padrão. Então, a inflação sobe. O que a gente faz? Sobe o juro para desaquecer a economia. Só que hoje nós estamos passando num processo muito crítico. E vocês vão começar a entender que processo é esse. Que nós temos uma inflação descontrolada, um juro alto, que não dá para subir mais, senão a economia começa a realmente colapsar, as empresas começam a quebrar, o governo começa a não conseguir honrar com seus pagamentos, começa a aumentar o risco fiscal, e aí entra numa cascata, um problema. Ou seja, tem uma Selic alta, é a Selic mais alta dos últimos 25, 22 anos, e nós temos uma inflação alta descontrolada. Só que o Banco Central está já começando a fazer o corte de Selic, porque a economia está parando. E por que a inflação continua alta, Fabrício? Por conta, literalmente, da política financeira que vem sendo adotada, né? Nesses últimos anos, pós-pandemia, muito crítico, tá? A situação. Então, assim, o que vai acontecer? Eles vão baixar a Selic, a inflação já está descontrolada, vai acontecer o quê? A Selic caindo vai estimular mais a economia, né, que está parada, e a inflação que já está alta vai disparar mais ainda. E aí, se vocês entenderem esse ponto inicial dessa reunião de hoje, vocês vão entender onde vocês precisam alocar o dinheiro de vocês. Porque nós temos dois pontos principais nesse início de reunião nossa. Selic mais alta dos últimos 22, 25 anos. Ou seja, nós temos a melhor oportunidade de renda fixa dos últimos 20 anos. Eu travar um título que me paga essa mesma taxa para 5 anos é o melhor cenário que eu poderia ter. Vocês me entendem? Por que não mais que 5 anos, Fabrício? Já que é a taxa mais alta dos últimos 25. Porque no Brasil muita coisa acontece em 5 anos. Eu não tenho coragem de travar um investimento para mais de 5 anos. Tanto no Brasil acontece muita coisa, quanto na nossa vida pessoal. Né? Imagina, poxa, os últimos 5 anos, não, eu quero trocar de carro, quero trocar de casa, tive um problema de saúde, não sei, preciso pagar isso, pagar aquilo. E às vezes a gente, se não fizer uma organização muito bem feita, às vezes a gente precisa de um investimento que está travado para 20 anos e a gente não consegue sair dele. E aí é problema, tá? Por isso a importância de um planejamento financeiro dentro de cada investimento. Não é só comprar o que está bom, mas eu vou comprar isso porque eu tenho um plano X. Então, eu vou comprar, vamos supor, Fabrício, eu preciso quitar um apartamento daqui 3 anos, então eu vou travar um título para 3 anos numa taxa de hoje. Um exemplo, para daqui 3 anos, quando for a época de eu pagar meu apartamento, eu ter esse dinheiro que rendeu durante esse prazo. Vocês estão me entendendo? Então, todo investimento ele tem que ter um porquê. Então, o primeiro ponto, Selic mais alto dos últimos 20, 25 anos. Melhor oportunidade que nós temos. E não é comprar hoje Tesouro Selic, porque ele é um pós-fixado. É comprar um pré-fixado, um tesouro pré-fixado, ou um CDB pré-fixado. O pré-fixado é aquela taxa que a gente trava na taxa de juro que está hoje. Se o juro for a 20, a gente vai ter o juro de hoje. Se ele for a 10, a gente vai ter o juro de hoje. E para isso a gente precisa ter expertise de entender o que o Banco Central está falando para nós. Né? E o segundo ponto é, poxa, a proteção da carteira. Se eu tenho uma inflação descontrolada, uma Selic baixando com uma economia parada, a inflação vai descontrolar mais ainda. Ou seja, eu vou precisar ter alguns títulos que me protejam contra essa inflação, que a gente chama de títulos IPCA+.
né? Então, assim, eu já estou até avançando bastante aqui na aula, mas eu vou bater muito na tecla durante essa aula inteira nos tipos de investimentos que são importantes, que eu quero que realmente hoje entre na cabeça de vocês o que é importante para os próximos 3, 4, 5 anos, tá bem? Então, assim, como eu falei para vocês, é a taxa básica de juros da economia brasileira, ela vai influenciar praticamente todos os juros do país, financiamento, empréstimo, crédito, rentabilidade de investimentos, etc. O Banco Central ele vai utilizar a Selic para controlar a inflação. Aqui no Brasil é só isso. Lá nos Estados Unidos, eles precisam controlar o juro deles tanto para a inflação quanto para a taxa de desemprego. Então é um pouco mais travado. Imagina, tem muita gente fazendo pedidos por seguro-desemprego, tem muita gente ficando desempregada. Eles não podem começar a subir juro, entende? Porque senão vai desestimular a economia americana. Então eles têm que começar a baixar o juro para o empresário pegar esse dinheiro emprestado e contratar mais pessoas. Então lá é um pouco mais complexa essa relação. Então, quando a inflação sobe muito, os juros são aumentados para desacelerar a economia, arrefecer, que a gente chama, tá? Tornando o crédito mais caro e reduzindo o consumo, que nem eu falei para vocês agorinha, tá? Então, quando a inflação começa a cair, a economia perde força, né? E os juros podem ser reduzidos para estimular o crescimento econômico. Então, é literalmente o que eu acabei de falar, é exatamente essa rodinha que nós estamos vendo aqui, tá? Então a taxa Selic sobe, a taxa de juros sobe, o consumo vai diminuir porque as coisas vão ficar mais caras. Imagina o carro que você ia comprar financiado vai ficar mais caro, a casa vai ficar mais cara, o empréstimo vai ficar mais caro, a economia vai desacelerar. A gente vai consumir menos, né? Então a inflação vai fazer o quê? É o ideal dela cair. Fabrício, por que não está caindo? Porque tem outros fatores que também afetam a inflação, como vamos supor o rombo fiscal que a gente vê acontecendo diariamente nas notícias, né? Não falando de direita ou de esquerda, eu sou 100% do mercado. Então, eu quero o que é bom para o meu bolso, né? Então, na época do Bolsonaro, ele fazia muitas bobagens que prejudicavam o mercado. E do Lula também não é diferente. Com a Dilma também. Um cara que foi muito bom para o mercado foi o Temer na época dele. O mercado financeiro viu com bons olhos, né? Mas cada um tem suas peculiaridades e nós temos que saber, no mundo dos investimentos, é, ler o cenário e fazer o que é melhor para o nosso bolso, tá? Então eu sempre penso dessa forma. Então, beleza, ao longo do tempo a economia vai passar por esses ciclos, né? 2015, nós tivemos um ciclo, né, que o Brasil cresceu muito, as empresas cresceram muito ali pós-Dilma, e foi um ciclo muito bom. Depois nós tivemos um ciclo um pouco de inflação um pouco descontrolada, logo depois entrou Covid. Então, a gente precisa tentar ler isso. E Fabrício, poxa, como que eu vou fazer para ler isso se eu já tenho o meu trabalho, meus filhos, a dinâmica? Não é um trabalho muito difícil, né? É mesmo tentar entender ali o que o Banco Central fala. Para quem quer estar mais inteirado no investimentos, toda segunda-feira o Banco Central manda lá o Boletim Focus, né? E aí o que a gente faz? A gente pega esse Boletim Focus e, e acaba é, tem alguns doutores aqui que não receberam um link. Vou encaminhar aqui no grupo para ficar mais fácil. Um minuto, doutores. Não era para mandar no grupo, mas como tem alguns doutores aqui que não estão conseguindo entrar, eu estou encaminhando para eu não precisar ficar mandando no privado de cada um. Desculpem estar parando aqui, tá bom? Então, beleza. Ítalo, mandar o boletim Focus, tá? Mandar o boletim Focus no grupo dos doutores para eles conseguirem avaliar o que eu estou falando. E já já eu abro o boletim Focus aqui também. Então, assim, eles mandam toda segunda-feira. A gente tentar entender o que eles estão falando. Um exemplo. Ó, vamos fazer aqui juntos, né? Eu vou puxar aqui um boletim Focus, só para os senhores terem uma ideia o que o Banco Central está falando. Boletim Focus, BC. E aí, nós vamos abrir aqui ao vivo
e avaliar o que é que eles estão tanto falando, para onde vai o juro, o que eles vão fazer e tudo mais. Então, beleza. Baixar, abrir arquivo. Então, ó, vou compartilhar aqui a tela com os senhores. Aqui. Ó, vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar outra coisa com os senhores. Aqui. Ok. Esse é o Boletim Focus dessa última segunda-feira, dia 20 de março, tá? Na hora que a gente dá um zoom aqui, a gente já, de cara, vê isso daqui. Opa, Selic, taxa básica de juro, anual, projeção para 2026, 12,13. Opa, como assim, Fabrício? Mas hoje a gente não tem a Selic a 12,13. Não, a nossa Selic hoje está 14,75, né? Mas a projeção para esse ano é essa. Vocês podem perceber que a projeção não passa de 12,5. Ou seja, o Banco Central quer fechar esse ano com essa taxa de juro. A taxa Selic a 12,13. Isso é muito importante. Olha quanto que ele quer fechar o dólar. Não acredito que vá fechar. Tá? Dólar é mais difícil deles acertarem, eles especulam muito, mas a Selic eles acertam bastante. Se tem uma coisa que o Banco Central acerta é a Selic. A inflação é difícil deles acertarem, o dólar é difícil deles acertarem, porque a Selic está na mão, entende? É assim, eu quero subir, eu subo. Eu quero descer, eu desço. É diferente da inflação, que é um dado de todo o consumo brasileiro. Como é que eles vão mexer nesse dado? Entende? Aqui não, aqui é mais na mão. Exemplo, eles iam cortar meio ponto agora nessa reunião passada. Eles cortaram só 0,25, estava 15%, foi para 14,75. Por que eles não cortaram meio? Porque começou a guerra do Trump com o Irã e estão explodindo um monte de barril de petróleo, isso causa uma inflação global, né? Infla o preço do barril de petróleo para cima, infla o preço do diesel para cima, e isso acaba gerando uma inflação global, que vai afetar no Brasil. Vocês vão ver, nos próximos 3 meses vai afetar isso. Então não chega na hora, no momento, mas vai afetar. Então eles, opa, a gente não pode descer tão rápido por conta dessa guerra. E deram uma segurada. Mas observem isso daqui. 2027 e 2028, a projeção da Selic. Projeção da Selic para 2027 e 2028 é de 10%. Aí, quando eu falo, doutores, nós estamos na maior oportunidade dos últimos 25 anos, vocês às vezes não acreditam, porque a gente ainda tem uma Selic a 14,75. Imagina, se hoje vocês têm, vamos supor, 1 milhão, ele vai estar rendendo ali 147 mil ao ano. Esses mesmos 1 milhão, se vocês não travarem hoje, eles vão começar a render 100 mil reais por ano. Não mais 147 mil, entende? Vocês vão deixar um potencial de ganho anual de 30% ao ano. Ao invés de ganhar 147, vocês vão ganhar 100. Vocês estão me entendendo isso? Fabrício, como eu faço isso? A gente trava um pré-fixado nessas taxas mais altas. E, ao mesmo tempo, a gente tem hoje uma inflação na casa ali dos 5%, tá? Vai estar beirando ali os 5% hoje. Eles estão falando que eles vão conseguir reduzir a inflação, isso daqui eu acho, assim, impossível. Impossível. Porque a gente já vê que hoje está descontrolado. Você imagina baixando o juro, vai estimular mais a economia. Então, se hoje nós temos uma inflação na casa dos 5, 2027 e 2028 vai ser na casa dos 7. Se você estiver ganhando 10% ao ano e a inflação tiver 7%, você vai estar ganhando real, seu juro real ao ano vai ser de 3%. Como assim, Fabrício? Era para você ganhar 100 mil reais. Porém, a inflação foi de 70 mil. Quanto que sobra no seu bolso? Apenas 30. Vocês estão me entendendo? Então, assim, esse é um momento crucial nos próximos 6 meses, tá, do ano, para a gente conseguir travar pré-fixados e títulos de inflação para proteção, tá? Então, não podemos fugir muito disso.
Fabrício, pós-fixado, que é aquele título que vai acompanhar a Selic ao longo do tempo. Hoje a gente tem a Selic a 14,75 e nós teremos 2027, 2028 a 10. Vale a pena segurar um pós-fixado? Que é conforme a Selic for caindo, a nossa rentabilidade também vai caindo? Não. Só vale a pena ter pós-fixado na carteira se for uma reserva de emergência, se for uma reserva de oportunidade, né, aquele dinheirinho que eu deixei parado para comprar um dólar, para comprar outra coisa, mas como investimento para ganhar dinheiro em cima, não vai valer tanto a pena, tá? Fabrício, vai voltar mesmo para esses 10%? Vai, essa é a média do Brasil. 10, 11% de Selic, mais ou menos isso. Que ainda é uma Selic muito alta. A gente vê Estados Unidos com 2, 3, né? A gente vê Japão com juro negativo. Algo assim, improvável da gente pensar no Brasil. Tá? Então vamos voltar para o nosso slide. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, beleza. Quando nós voltamos para cá, né? Então vamos lá, falando, né? A economia passa por ciclos, como eu tinha falado. Primeiro ocorre o aumento do juro para controlar a inflação, depois chega um momento que o juro atinge um nível alto e passa a ser considerado restritivo. O que é isso? A economia começa a parar, o juro está muito alto, que é o que acontece hoje. Você imagina, hoje quando um cliente chega para mim e fala, Fabrício, estou pensando em comprar um imóvel, eu falo, não compra. Por quê? É caro tirar o dinheiro do banco hoje. Você imagina, tirar o dinheiro no banco hoje com juro a 15%, um imóvel de 2 milhões de reais, a gente está falando do cliente deixar de ganhar 300 mil ao ano. Só de quê? Só de deixar o dinheiro parado. Entende? E conseguir sacar em qualquer momento. É diferente de eu comprar um imóvel se o juro tiver a 8. Entende? Porque se o juro está 8, se eu deixar meu dinheiro parado, os meus mesmos 2 milhões de reais, eu vou ganhar, vamos supor, 160 mil. Às vezes vale mais colocar em pauta a valorização do imóvel e tudo mais. Então, tudo isso é colocado em pauta. As pessoas pensam muito antes de colocar o dinheiro em algo que não seja líquido quando a Selic está muito alta. Por isso que a economia começa a parar, né? Então, aqui é o momento de travar esse juro alto, né? Então, a partir daí, começa a redução gradual da taxa de juros. Então, o que a gente tem? Reunião passada, eu já tinha até comunicado aos clientes da empresa, ó, vai ter um corte de juros. Antes da reunião, eu falei, ó, quem quiser aportar agora é a hora, tá? Porque vai começar a baixar. Ah, agora não tem mais oportunidade? Tem oportunidade, mas nos próximos 6 meses vão começar a ficar escassas, né? Vai chegar depois de 6 meses, chegar alguém e falar, Fabrício, início do ano que vem, agora eu quero travar um pré-fixado, não vai ser a hora. Aí vai ter muita gente indo para renda variável, para outros mercados, às vezes comprando imóvel, que vai ser às vezes mais válido do que comprar um investimento, né? Comprar um pré-fixado. Às vezes a gente pega um imóvel que valoriza 10% ao ano. Vale mais ter um imóvel do que ter ali um título rendendo 10% ao ano. Entende? Então, tudo isso é levado em conta. Então, assim, nos últimos anos o Brasil viveu exatamente esse cenário, então o juro subiu bastante, né? Depois da pandemia saiu lá de 2 e foi bater 15. E aí agora, e tudo isso foi para conter a inflação, pós-pandemia, choques globais, um monte de coisa aconteceu, né? Troca de governo. E agora está tentando segurar a onda, mas está difícil. Então, assim, aqui a gente já falou, né? A mudança do cenário econômico. Então, mesmo com a inflação elevada, então, analisem isso. A inflação está alta, 5%. Tá? Era para estar 3%, está 5%. A gente vai baixar juros. A inflação vai aumentar ainda mais. Então, primeiro ponto. Baixa a Selic, inflação sobe. Se a inflação já está alta, vai subir mais. Vai prejudicar o mercado. Tá? Aqui foi o último boletim Focus que a gente tinha colocado do dia 6 de março, né? O penúltimo. Teve agora do dia 20. Aqui esse slide já está pronto há mais tempo, né? Então, os impactos nos investimentos, então a queda da Selic, investimentos pós-fixados. O que é um pós-fixado? É aquele fundo do Banco do Brasil, BB-RAI, o Itaú RAI, todos esses fundos de liquidez diária que você consegue pegar o dinheiro do mesmo dia são investimentos pós-fixados. Conforme a Selic vai caindo, eles vão rendendo menos. Se a Selic fosse subindo, eles iam rendendo mais. E é assim que funciona o mercado, tá? Então, assim, vai perder a atratividade,
né? As pessoas vão começar a investir em outras coisas. Então, vão passar a render menos. É exatamente o que eu falei. Se hoje, 2026, está rendendo 14,75, lá em 2027, 28, vai estar rendendo 10. Você vai perder mais de 30% de rentabilidade que poderia ter, né? Então, isso é importante eu frisar bastante aqui para entender de, eu tenho um dinheirinho guardado, alguma coisa assim, agora é a hora de mexer o caldo, tá? Então, assim, influência no cenário político, então, isso é um fator de extrema importância, né? Então, esse ano a gente tem aí ano de eleição e tudo mais, vai gerar uma grande volatilidade nos mercados, todo mundo quer ser amigo de todo mundo, né? E aí acaba que eles podem tentar segurar alguma coisa, mas vai ser muito difícil, porque o mercado, ele é pró-mercado. O que que é isso? O mercado, quando eu falo, é a renda fixa, é a bolsa de valores, é o fundo imobiliário, são todas as pessoas que estão investindo dinheiro dentro do mercado financeiro. Elas são a favor de pessoas que não influenciem no mercado financeiro. Então, vamos supor, quando lá em 2015 a Dilma chegou e começou a influenciar dentro da Petrobras, ela quase quebrou a única empresa de petróleo do Brasil. O monopólio brasileiro ela quase quebrou. E aí os investidores começaram a tirar o dinheiro. Ela saiu de lá, os investidores começaram a colocar dinheiro, né? Aí entrou um mercado super liberal do Temer, que era pró-mercado, né? Era de centro, mas era pró-mercado. Entrou o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fez muita cagada no mercado. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi colocar um militar como presidente do Banco do Brasil. Como que o mercado viu isso? Ruim, mesmo ele sendo de direita. Vocês me entendem? Então, todas as vezes que nós temos um político, o Lula fez a mesma coisa. Então, assim, toda vez que nós temos algum político que tenta influenciar no mercado, de tipo assim, eu vou mexer nisso daqui, eu que mando. Aí o mercado faz o quê? Eu vou tirar o dinheiro do Brasil, eu vou para outro lugar. Nós temos 3% da população brasileira que investe em bolsa. 3% de 97%. Nos Estados Unidos, são 64% da população americana que investe em bolsa. Olha a diferença. Então vocês acham mesmo que o dinheiro que está dentro do Brasil é do brasileiro? Não. É do estrangeiro que está na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Eles estão aqui dentro porque eles veem como um país de oportunidades, como a gente tem a Selic a 14,75. Né? Lá eles têm a 2, 3. Então, para eles é muito válido. Só que a partir do momento que eles veem qualquer político, direita ou esquerda, falando, eu vou fazer isso daqui e eu vou mexer nisso daqui, eles falam, esse cara na fila do pão, tira o dinheiro daqui e vai para outro lugar. E aí o mercado brasileiro sofre. Vocês estão me entendendo? Então, assim, é um movimento normal que o mercado costuma fazer em todo o mundo, tá? Na França acontece direto também. Então, assim, não é algo típico só Brasil, tá bom? Então, durante períodos eleitorais, os investidores começam a avaliar quais são as futuras políticas econômicas, em relação aos gastos públicos, responsabilidade fiscal, e, historicamente, todo ano de eleição costuma ter uma alta no dólar. Fabrício, por que que isso acontece? Medo. Então, o investidor estrangeiro ele tem medo de manter o dinheiro dele dentro do país. E quando começa aquele negócio, um está na frente, outro está atrás, um está na frente, outro está atrás, ele tira o dinheiro, sai, na hora que tudo estabiliza, ele volta para cá. Tá? Então, aqui a gente tem um quadrinho que é bem legal, que ele mostra, desde os anos 2001, aqui, a inflação e a Selic. E observa, em 2002 a gente teve a Selic a 25%, a 25%. Imagina isso, o caos. E depois, passou 2005, nunca mais tivemos Selic tão alta como hoje. Observem isso. Depois de 2005, nunca mais, eu vou até dar um zoom, 2005 teve 18%, depois, nem em 2008 no subprime, pós-subprime. Observem isso, sempre foi abaixo de 15%. Sempre, sempre, sempre. Se a gente jogar uma média desse juro aqui, a gente vai ter ali na casa dos 10%, tá?
Então, e a inflação ali, se a gente jogar a média também, vai dar quase 7, tá? A gente teve tempos de 10% de inflação. Imagina, a inflação bater 10%. Puxado. 2015, né? Ó, 2021 também, pós-pandemia, 10%. Se a gente colocar a média aqui, vai dar uns 6,5%, 7%, que é o que eu estou falando para vocês, que eu acredito que o nosso IPCA vai disparar mais ou menos para essas casas, tá? Então, o risco fiscal de juro, então o mercado percebe um maior risco fiscal, que é o que está acontecendo hoje, né? Um aumento significativo dos gastos públicos, né? E aí a inflação vai pressionar. Não é, a gente ainda colocou aqui, pode voltar a pressionar, vai pressionar, entendeu? Então, o cenário positivo, né, que poderíamos ter uma maior estabilidade fiscal, confiança da condição da economia, é muito difícil a gente ter isso no Brasil. Como eu falei, indiferente de direita ou esquerda, o cenário de estabilidade do Brasil já é estranho a gente falar, tá? A gente percebe isso analisando o histórico. Imagina, sai de 25 para 11, depois para 7, depois para 15, depois para 2, depois para 4. O empresário que sobrevive a isso daqui, ele é realmente muito bom, tá? Então, assim, tem que tirar o chapéu para o empresário que consegue sobreviver nisso daqui sem ser um workaro da vida. Entende, né? Então, assim, muito difícil mesmo. Então, assim, quando a gente fala da mudança do comportamento do investidor, é exatamente isso, de observar o que está acontecendo no ciclo. Então, poxa, o que me chama atenção? Títulos pré-fixados, títulos indexados à inflação, né, que são o que mais me chama atenção, e já já nós vamos falar de algumas pegadinhas que vocês não podem cair. E antecipação da oportunidade, que é tipo assim, você está atento ao que vai acontecer com o juro, eu não vou esperar 2028 o juro chegar a 10 para buscar uma oportunidade. Vocês me entendem? Então, se o Banco Central falou que em 2027, 2028 o juro é a 10, por que eu vou esperar o juro cair até 10 para comprar um investimento a 15? Um CDB a 15, um título do Tesouro a 14. Vocês estão me entendendo? Então, assim, a gente também tem que ser esperto de saber na hora de entrar. Então, aqui a gente tem alguns impactos, né, de curto, médio e longo prazo. Então, com a queda da Selic, o mercado imobiliário, tanto de papel quanto de tijolo, vai ser muito influenciado. O que é um mercado imobiliário de papel? São os fundos imobiliários que estão ali no mercado. Tá, onde a gente abre aqui a plataforma e a gente consegue comprar. A gente consegue comprar o Cidade Jardins, a gente consegue comprar o Iguatemi, conseguimos comprar os escritórios da Faria Lima, tudo aqui, né? Mas o próprio mercado físico, ele também deve acompanhar. Por quê? Conforme a Selic cai, as pessoas voltam a comprar. Entende? Então vamos supor hoje, para a pessoa tirar o dinheiro do banco, a 15% é mais difícil. Mas se a Selic tiver a 6, 7, as pessoas não vão deixar o dinheiro no banco, ela vai comprar um imóvel. Quanto mais pessoas compram imóvel, mais empurra o mercado imobiliário para cima. Então, para quem tem um imóvel, esse movimento vai ser um movimento positivo também, imóvel físico, entendem? Então, assim, é um movimento que já é esperado, né, nos próximos 3, 4 anos de valorização dos imóveis, e que é algo que às vezes a gente fica entre a cruz e a espada. Eu tenho um imóvel, será que eu vendo agora? Será que eu espero? Se der para vender agora é melhor, porque dinheiro na mão a gente trava um juro mais alto a 15%, né? E quero comprar um imóvel agora é hora, eu também não compraria. Eu tentaria comprar quando o juro tivesse a 10, tá? Eu faria mais ou menos esse movimento, lá para depois de 2028, que já teria tudo estabilizado. Então, assim, aqui mostra, né, o IFIX e a Selic, esse gráfico. O azul é o IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, não é do mercado físico, é dos fundos imobiliários. Percebe? Quando a Selic cai, ele sobe. Quando ela fica de lado, ele fica um pouquinho de lado. Quando ela cai, ele sobe. Então, ó, quando há uma queda da Selic, há uma alta do fundo imobiliário. Selic ficou de lado, o mercado imobiliário ficou de lado. Selic começou a subir, aí o mercado, ó, ficou bem travado. E agora que a Selic começou a cair, é bem provável que ele continue empurrando para cima. Fabrício, por que quando a Selic começou a subir aqui, o mercado não caiu imobiliário? Porque ele é influenciado pela inflação.
né? Então, não é só a Selic que vai influenciar nele. Conforme a inflação vai subindo, o valor dos imóveis vão sendo atualizados, então acaba que ele segura ainda, né? Então, por isso que ele deu uma segurada. E agora, com a Selic caindo, bem provável que ele comece a fazer um movimento de alta também, tá bom? Então, assim, esse é o ponto principal. Fabrício, você falou de Selic e tudo mais, falou de pré-fixado. O que é importante para mim aqui? Aí vamos, como é uma aula prática, nós vamos parar essa apresentação. Ó, e aí, iremos entrar em outra janela, tá? Vamos entrar nessa janela aqui e vamos colocar aqui Tesouro, taxas e títulos. Vamos ver se aparece para gente. Isso no site do Tesouro. Agora o mercado está fechado, então vai ter uma quantidade menor, né? Então, observem isso. O que é isso? Tesouro Selic 2031. Isso daqui é aquele investimento pós-fixado. É aquela mesma coisa que o banco te vende lá naquele fundo de liquidez diária. Eu posso sacar isso daqui a qualquer momento, eu comprei agora, quero vender já já e ter o dinheiro na conta, eu posso. Só tem que ficar esperto com o IOF, né, que é um impostozinho que incide no primeiro mês ali do investimento sobre o seu lucro, tá? Não é sobre o seu valor alocado. Então, esse daqui é um pós-fixado. Quanto mais a Selic cair, menos esse título vai pagar. Hoje ele vai estar pagando beirando os 15%. Só que ele é para 2031. Significa que você precisa ficar nele até 2031? Não, você pode sair dele a qualquer momento, tá? Só que quando chegar ali em 2028, o que está rendendo hoje 15 vai estar rendendo 10. Diferente desse outro aqui, pré-fixado, tesouro pré-fixado. Daqui é uma taxa fixa de 13,83. Ou seja, isso significa, se a Selic for a 20, ele vai pagar 13,83. Mas se a Selic for a 10, ele vai continuar pagando 13,83. Então eu já falo, opa, isso daqui faz sentido para mim. Ainda mais o prazo, ó, depois de 2028. Olha esse título, esse daqui é o que mais me chama atenção. Muito bom, tá? Pré-fixado 2032, 14% de rentabilidade. Show! Qual a projeção do Banco Central para 2032? É na casa dos 10. Vai estar todo mundo ganhando 10% ao ano. E se você tiver esse título, você vai estar ganhando 14% ao ano. Fabrício, esse para 2037, aí já começa a ficar muito longo. Eu já não sou muito fã. Eu gosto ali 5, 6 anos, mais que isso eu já começo a ficar incomodado, porque acontece muita coisa no país, tá? Então aqui para mais de 10 anos eu não entraria, tá? Eu não entraria. E aqui é importante também esses daqui de IPCA+. Observem isso, gente. IPCA mais 7,75. Imaginem, o que a gente estava falando da projeção do IPCA, que é a inflação, que seria 7%, pagaria 7% da inflação mais 7,75%, pagaria 14,75% esse título em 2032, enquanto todo mundo vai estar ganhando 10% ao ano. Vocês vão estar ganhando mais de 30% acima da média do mercado. Vocês estão me entendendo? E esse daqui ainda é interessante que ele vai acumulando juro até lá. Diferente desse, que ele paga a cada 6 meses para você. Só que olha o prazo. Eu não gosto desse prazo, mais uma vez falando. Não gosto desse prazo. Não gosto desse prazo. Sempre 5, 6, 7 anos para frente. Mais que isso, não. No Brasil não pode confiar. Esses tesouro, aposentadoria, tudo porcaria, tá? Não comprem, tá? Educa Mais, aposentadoria. Então, assim, batendo o olho aqui, a gente já sabe o que presta. Aí, quando você chega lá no banco, no Bradesco, no Itaú, na XP, na BTG, e chega o seu assessor, o seu gerente, falando, ó, eu tenho um CDB ótimo aqui, para 2032 rendendo 13%. Aí vocês peguem, entrem no Tesouro Direto e vocês olhem a taxa. Tá pagando 14. Por que você vai comprar uma coisa do banco pagando 13? Tem alguém ganhando comissão ali dentro. Vocês estão me entendendo? Não tem coisa mais líquida e mais seguro que o Tesouro. Então, isso eu vejo diariamente, esse conflito de interesse, tá? Dos clientes acabarem tendo produtos ruins de banco, sem ter a expertise de só entrar no Tesouro e ver qual é a rentabilidade. Daqui é a base. Se o Tesouro paga isso,
Qualquer outro investimento, sendo Itaú, Bradesco, XP, BTG, tem que pagar mais que isso. Ponto. No mesmo prazo. Ok? Sendo tão seguro quanto. Ou seja, tendo o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, os únicos investimentos que vão ter FGC vai ser CDB, LCI e LCA. CDB, letra de crédito imobiliário, LCI e letra de crédito do agronegócio, LCA. E CRI e CRA, Fabrício? Não. CRI e CRA, não. Debênture, não. Fundo de investimento, não. Vocês estão me entendendo? Nada tem FGC. Se quebrar, quebrou. CDB, LCI e LCA tem FGC. Tá? Fabrício, não quero ter dor de cabeça de ter que saber se é LCI, LCA, se é CDB. Vem no site do Tesouro e compra Tesouro. Ponto. Não vai ter erro, ninguém vai te passar para trás. Tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Meu Deus, já são 7h45. Tem que acelerar. Estão entendendo, doutores? Mandem um ok aqui. Mandem um joinha aí. Todo mundo vivo? E aí, Junqueira? Doutora Dani, doutor Junqueira. Show. Então, vamos continuar. É muita coisa, mas vai dar certo. Show, Geisa. Show de bola. Então, vamos continuar. Qualquer coisa vocês falam. Fabrício, para aí rapidinho. Então, show de bola. Entendemos isso. Então, proteção contra a inflação para os próximos anos. É exatamente o que eu estou falando desde o início. Então, é que nem eu falei, ó, nós temos às vezes uma renda de 10% ao ano. Só que se a inflação no período for de 6%, o seu ganho real, o que o seu patrimônio realmente cresceu, foi de 4%. Vocês estão me entendendo isso? Então é aquilo, eu ia comprar um carro de 100 mil, agora o carro dá 130. Tive às vezes 30% de inflação no preço do carro. Você está me entendendo? Meu salário subiu 30%? Não. Então, esse é o ponto principal. Proteger contra a inflação vai ser muito importante. Por isso que aquele título IPCA+, é muito importante ter na carteira. E olha só, proteção contra a inflação para os próximos anos. Observe isso. Olha como o real perdeu valor. Aqui, ó, de 94 para cá, tá? De 94 para cá. Os R$ 100 em 94, hoje equivale mais ou menos 15. Tá? E ainda acho que esse dado aqui nem é tão confiável. Que aqui ainda foi, ó, 2021. Tá? Então, assim, imagina, os mesmos R$ 100 a gente não usa para nada hoje. Antes de R$ 100, vamos supor, a gente ia no mercado, comprava um monte de coisa. O que a gente comprou no mercado? Nada. Nada, nada, nada. Você gasta R$ 500 no mercado assim, sem perceber. Com bobagem. Uma sacolinha. E olha lá. Então, isso é o que acontece com a inflação, ele corrói o dinheiro. Então, a gente precisa ter títulos de inflação e já nós vamos falar outro ativo que também é protetor, tá? Então, assim, por isso, proteger o patrimônio contra a inflação é a base para qualquer estratégia de investimento sólida, né? Nos últimos anos, vários fatores estruturais pressionaram a inflação global, então tudo pressiona a inflação. Hoje em dia, não é mais a inflação só Brasil, a guerra que está lá do outro lado do mundo, que está influenciando na semente, vai influenciar aqui. Vocês estão me entendendo? O barril de petróleo que era para chegar aqui na Petrobras, que foi desviado para outro lugar e não chegou, vai influenciar aqui. Então, assim, não é só Brasil, é mundo. Né? Claro que tem fatores internos que vão prejudicar ainda mais, né? Vão acabar de empurrar. Então, assim, vamos lá, proteção contra a inflação para os próximos anos, tá? Então, a forma mais eficiente de lidar com esse problema é investir em ativos que pagam juros reais. O juro real é aquilo, né? É um juro acima da inflação do período. Então, observem esses ativos. Ó, CDB PIN 2030, ele paga IPCA mais 8,60. Ou seja, você sempre vai estar ganhando 8,60 acima da inflação. Se a inflação for 10, você vai estar 8,60 acima dela. Se for 2, você vai estar 8,60 acima dela. Então, o seu dinheiro sempre vai estar crescendo, ele nunca vai estar estagnado. Imagina se a inflação der 10%, como deu em 2021,
e você tiver uma Selic rendendo 10% ao ano. Você não ganhou nada no ano. Entende isso? Você não ganhou nada, seu dinheiro ficou parado. Então, isso é muito importante, né? Esses títulos são interessantes. A gente tirou um print e colocamos aqui para os senhores entenderem, né? Como é que nós vai aparecer na plataforma. Então, sempre que tiver CDB, tem FGC. Observa, sempre que tem esse selinho verde, é o selinho do FGC, tá? Ou seja, é garantido pelo Banco Central, até R$ 250 mil por instituição. Fabrício, eu quero alocar R$ 1 milhão em PCA. Posso alocar já R$ 250 mil nesse PIN? Não. Por quê? R$ 250 mil hoje, se alocando R$ 250 mil hoje, quanto que vai ser esses 250 mil em 2030? A XP ela tem essa calculadorazinha que ajuda a gente. Então a gente calcula, clica na calculadora e vai calcular, né? Os 250 mil hoje, quanto que vai ser em 2030? Às vezes vai ser tipo 400 e poucos mil, já está muito acima do FGC. Aí a gente precisa fazer o cálculo de quanto nós vamos alocar hoje para no final do vencimento desse título aqui, ó, lá no vencimento desse título, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, ó. Aqui, ó. Lá no vencimento em 2030, esse título ter um equivalente inferior a R$ 250 mil. Às vezes a gente vai alocar 150, 170, entende? Aí às vezes a gente aloca 170 nesse. Aí, ó, tem um BMG, aí eu aloco mais tanto no BMG. Aí eu aloco mais tanto no Agibank para dar os R$ 1 milhão e ficar dentro do FGC em todos os títulos. Tanto no C6, estão me entendendo? Então, esse é um ponto muito importante, tá bom? Essa proteção contra a inflação. Então, assim, quando você tem esses títulos de inflação, você tem algo chamado de ganho real na carteira. Então, exatamente, como eu posso dizer, um lucro acima do que defasou seu dinheiro, tá? E sempre lembra, antes de comprar um PIN, um BMG, um Agibank, vão lá no Tesouro, no site do Tesouro, como nós estávamos agorinha, e vejam quanto que o Tesouro está pagando. Aquela hora nós vimos o Tesouro pagando IPCA mais 7,75. Aqui nós temos IPCA mais 7,60, ou seja, é mais válido eu comprar esse título. Vocês estão me entendendo? Fabrício, mas aqui eu tenho que me preocupar com o FGC. O FGC foi feito para você não se preocupar. Entende? É uma mãe. A gente vê, é uma mãe. Ele paga. Então, assim, se tem um seguro, é literalmente tem um seguro de um carro. Ah, eu tenho um carro, eu tenho seguro e tenho medo de sair do carro, mas tem o seguro. E nem você que está pagando esse seguro. Na verdade, a gente está, né? Mas de outras formas. Então, assim, beleza. Vamos abaixar mais um pouquinho aqui. E ainda tem alguns ativos, né, de proteção e patrimonial para os próximos anos. Esses outros ativos que têm uma taxa fixa, observe que esse não tem um IPCA mais tanto, ele tem a taxa cravada ali, ó, 14,55. Isso é um pré-fixado. Ele vai render 14,55 todos os anos até 2031. Tá? Faça chuva, faça sol. Selic está na 20, Selic está na 2. Entendem? Então aqui nós vamos avaliar. Pô, o Tesouro estava me pagando 14, esse me paga 14,5. Será que vale mais a pena eu ficar nele ou não ficar no Tesouro? Às vezes 0,5% de rentabilidade, às vezes eu prefiro ficar no Tesouro, mas quando é acima de 0,70, 0,80, 1%, eu prefiro ficar no CDB. Por que, Fabrício, você prefere o Tesouro? Ele é mais líquido. O que significa isso? Se eu quiser sair antes de 2031 desse título, às vezes eu posso ter ali algum prejuízo para a saída se a Selic estiver acima disso. Se a Selic estiver abaixo disso, eu não vou ter prejuízo em nenhum momento de saída desse título. Mas se ela estiver acima disso, eu posso ter um prejuízo. Se eu sair antes da hora, antes de 2031. Já o Tesouro é mais difícil, o Tesouro é muito líquido. Para você ter prejuízo, você tem que estar muito, mas muito acima do Tesouro. Entende? Então, assim, é o que nem eu falo para os clientes. Hoje, comprar esses títulos que estão pagando 14,5%, eles vão conseguir sair a partir do final do ano. Fabrício, mas o vencimento é só 2030, 2032.
Mas a partir do momento que a Selic estiver abaixo, a Selic finalizar um ano a 12%, vocês conseguem sair desse título a qualquer momento. Por quê? O mercado vai estar pagando 12%, vocês vão ter algo que paga 14,5%. Todo mundo quer esse título. Entende? Então, aqui, os privados, né? CDBs, que são bons, tem FGC, tá? Aqui o Tesouro. Então, desse lado o Tesouro, sempre que tem a taxa fixa é porque é pré-fixado. Aqui ele já mostra até a incidência do imposto sobre o lucro, tá? Que você vai ter. Por que esse está tão alto, Fabrício? O vencimento está curto, né? Mês 7 já. Então tem aquela tabela regressiva do imposto de renda, né? Então ali os primeiros a partir dos 720 dias, o imposto cai para 15%, aí ele começa em 22,5%, depois de 6 meses ele vai baixar ali para 20%, depois vai baixar para 17,5%, é assim que funciona até 15%, tá? Lembrando, títulos de renda fixa vão até 15%, tá? E as previdências, os PGBLs, eles já vão ir ali até 10%. Tá? Então tem gente que fala, Fabrício, é igual o Previdência? Não, Previdência ainda tem um benefício maior. Mas a gente investe em Previdência? Não, só para benefício fiscal. Tá? Só para pagar menos imposto. Só por isso. Então aqui tem os títulos já IPCA+, né? Mas, ó, prazo muito curto, 2026. Aqui já é tesouro, tá? Tudo que tiver NTN é tesouro, tá? NTN é tesouro, NTN é tesouro, tá? LTN é tesouro, tá bom? Não tem nenhum CDB que vai ter esse código. Então, isso daqui é tudo título do tesouro. E aqui mostra quando que eles pagam juros, né? Tem uns que pagam só no vencimento, tem outros que pagam semestral a cada 6 meses, né? Vão ter outros que vão pagar anual. Vai ter até alguns CDBs aqui que tem pagamento mensal. É bem legal, porque gera uma renda mensal para o cliente, né? Isso é muito bom. Então, beleza, vamos continuar. Então, essa parte de otimização tributária é muito importante para os senhores que têm liquidez diária nos investimentos dos senhores. O que é isso? Vamos supor. Fabrício, onde fica a minha reserva de emergência? Em LFT. O que é LFT? É Tesouro Selic. É aquele que você pode comprar e vender dentro do mesmo dia sem perder dinheiro. Ele vai estar rendendo a Selic. O problema é que é um pós-fixado. Quanto mais a Selic cair, menor rentabilidade ele vai pagar. Então, quando a gente tem aqui um LFT para setembro de 2026, olha o tanto de imposto que eu pago no vencimento. Não usei, eu precisei usar esse dinheiro até setembro de 2026, eu vou pagar esse imposto. Mas se chegar até setembro de 2026 e você não usar esse dinheiro vai cair na sua conta e você vai ter que comprar outro título. Entende? Então vale muito mais você pegar e comprar um título longo, porque ele é liquidez diária de qualquer forma. Se eu comprar para 2031, 2040, é a mesma coisa, porque é um título que eu posso comprar e vender dentro do mesmo dia sem perder dinheiro. Por quê? Se eu utilizar ele nos próximos, entre 6 meses, eu vou pagar esse imposto maior. Mas se eu não usar ele, for usar ele após 2 anos só, eu vou pagar o menor imposto possível. Então, vale mais a pena eu ter uma liquidez diária, minha reserva de emergência, minha reserva de oportunidade para títulos mais longos, para ter um benefício fiscal melhor, do que eu ficar com ele a prazos mais curtos, que às vezes eu não vou usar. Setembro, 6 meses para frente, não usei o dinheiro, paguei 22,5% de imposto. Aí lá vai eu comprar outro título para, às vezes, ter um encargo de novo maior. Vale mais a pena pegar num prazo maior. Isso é o que eu vejo diariamente. Um monte de gente faz isso, um monte. Então, assim, vou comprar pós-fixado. Pós-fixado agora, para mim, não é hora de comprar. É só se for sua reserva de emergência e sua reserva de oportunidade. Fabrício, eu tenho 1 milhão, quero montar a carteira de investimento. Vai ter 100 mil reais em pós-fixado. 10% só da carteira. Tá? Em outras épocas ia ter 300 mil, entende? 350 mil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até a Selic começar a subir de novo, a gente mantém
uma carteira mais enxuta, tá bom? Então, beleza. A parte de Selic, pós-fixado, sempre priorizar prazo mais longo, tá? Gente, por favor, é pós-fixado, não é pré-fixado, tá? Não é IPCA mais, é pós-fixado, Selic, tá? Selic pós-fixado, por favor. Não venham comprar, por favor, pré-fixado para 10 anos achando que vai ter benefício fiscal. Vai ter, mas vai ficar com o dinheiro travado muito tempo. Isso daqui a gente pode sacar a qualquer momento. Tá? Qualquer momento. É uma liquidez diária. Pré-fixado não. Pré-fixado é só no vencimento. Tá? Então, beleza. Vamos continuando aqui. Então, proteção para a inflação nos próximos anos. Isso daqui é muito legal. Então, ó, deixa eu ver aqui quem está na live. Deixa eu ver. Mas nós vamos ter alguns clientes meus aqui na live. Então, ó, doutora Amanda, doutora Salete, doutora Dani, doutora Deolinda, deixa eu ver, doutor Junqueira, doutora Marcela, Milene, né? Ó o Rafa, e aí, Rafa? Então, todos esses são clientes da empresa e são pessoas que sabem que eu uso esse ETF. A gente já teve há um tempo atrás uma aula sobre ETF. E entendem o porquê que eu utilizo isso. Esse ETF se chama LFTB. Ele é um investimento, entre aspas, de renda variável, que o gestor compra títulos públicos. Ele acompanha a Selic. Fabrício, por que você compra esse LFTB? Fabrício, daqui 5 dias eu vou precisar do dinheiro. 10 dias, 20 dias. Tem uma coisa que se chama IOF. Esse IOF, ele é um imposto sobre operações financeiras. Esse IOF, ele tem uma tabela, deixa eu ver se tem a tabela aqui de IOF. Não, eu vou mostrar para vocês. É uma tabela absurda de imposto. Assim, começa em 90 e tantos por cento sobre o lucro do seu investimento e ele vai até 0% dentro de um mês. E quando nós vamos utilizar o dinheiro dentro de um mês para a gente não pagar o IOF, eu compro esse ativo. Fabrício, eu vou usar meu dinheiro daqui 15 dias. Compra LFTB 11. Ele vai ser um investimento que vai acompanhar o Tesouro Selic, só que você não vai pagar imposto do IOF. Você vai pagar só o lucro sobre capital, que é os 15%. Tá? Olhem, observem essa tabela aqui. Ó, observem essa tabela. Apresentar outra coisa. É gritante isso daqui. Tabela IOF. É tipo assim, gritante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ela numa outra página para ficar mais fácil para vocês avaliarem. Aqui. Ó, coloquei o meu investimento hoje. Coloquei aqui, ó, dia 1. No dia 1, se eu sacar ele, eu pago 96% de imposto sobre o lucro que eu tive no dia 1. Ou seja, se eu coloquei hoje, vamos supor, 100 mil reais, ele me rendeu, sei lá, 100 reais hoje. Desses 100 reais, eu vou pagar 96% de imposto. Vai sobrar 4 reais para mim. O resto vai para o governo. No segundo dia, 93%. No terceiro dia, 90%. É sobre o lucro, tá? No quarto dia, vai diminuindo. No 10º dia, 66%. Depois vai reduzindo. Ao 20º dia, 33%. E a partir do 30º dia, é isento de IOF. Ou seja, é que nem eu falo, ó, vamos colocar uma liquidez diária, não vamos usar ela nos primeiros 30 dias. Fabrício, eu preciso usar esse dinheiro. Então, nós não vamos comprar Tesouro Selic, não vamos comprar o fundo do banco, não vamos comprar o CDB, nós vamos comprar o LFTB. LFTB, tá bom? Esse é o cara para a gente não pagar o imposto abusivo no primeiro mês, caso vá usar o dinheiro dentro de um mês.
A gente só compra esse ativo se for utilizar o dinheiro dentro de um mês e não quiser pagar o IOF. Eu não quero. Imagina, pagar 90 e poucos por cento de IOF é um roubo, entende? Então, assim, isso gera uma tributação mais eficiente, tá? Da mesma forma que nós comentamos aqui, né? Para sobrar mais dinheiro no bolso de vocês. Quem é meu cliente sabe, eu sempre falo, mais dinheiro no bolso do meu cliente é mais dinheiro no meu bolso, porque eu sempre ganho meio que proporcional da quantidade de dinheiro que o meu cliente tem aqui na consultoria financeira da empresa, né? Então, e a gente observa isso, né? Que às vezes nos mínimos detalhes, num desse do IOF, naquele do imposto do prazo, às vezes numa taxa de câmbio que às vezes ia pagar 3,5% de imposto e paga 1, que às vezes o cliente economiza muito dinheiro, entende? E aí ele fala, nossa, realmente vocês são bons, porque vocês fazem eu economizar e fazem valer a pena o serviço de vocês. Então, assim, vamos lá. Os cuidados que vocês têm que ter em investir em renda fixa. Gente, CRI, CRA, debenture, não tem garantia do FGC. Então, quando vocês abrirem lá a plataforma e falam, não, Fabrício, esse é um investimento pagando 18% ao ano. Vocês vão lembrar de eu falando, quando a merenda é grande, o santo desconfia. Então, assim, esse ditado ele é engraçado, mas é a verdade. Se a merenda está muito grande, tem coisa errada. Entende? Então, assim, o mercado está pagando 14, o cara está pagando 18. O que esse cara está fazendo? Entende? Então a gente chega lá, o Tesouro paga IPCA mais 7, esse cara está pagando IPCA mais quase 14. Olha isso. Tem coisa errada, gente. Então, debênture, você está investindo numa empresa, na empresa se impar, se a empresa quebrar, o seu dinheiro virou pó. Se a Movida quebrar, o seu dinheiro virou pó. Se a Vamos quebrar, o seu dinheiro virou pó. Se a FS Bioenergia quebrar, o seu dinheiro virou pó. E o assessor que te vendeu isso daqui não vai estar nem aí para você. Se a Solar quebrar, o seu dinheiro virou pó. CRI, CRA, debênture, a gente não coloca na carteira dos nossos clientes. Não presta. Sabe por quê? Olha isso que eu mostrei para os senhores. Agorinha. Olha essa volatilidade. Olha isso. Dessas taxas. O empresário, para sobreviver nisso daqui, é muito difícil. E vamos voltar um pouquinho mais. A gente tinha lojas americanas que quebrou do dia para a noite, ela tinha balanço dos últimos 20 anos positivo do nada, surgiu lá que os balanços eram falsos. A gente teve a IRBR, outra empresa sólida, que do dia para a noite quebrou também com balanços fraudulentos. Então, assim, no mercado não dá para confiar nem na própria sombra. Então, o que a gente faz? A gente sempre compra quando tem uma garantia, tá bom? Vamos começar a parte de dólar. Doutores, só frisando aqui, se algum dos senhores que estiver nessa live quiser que a gente faça uma avaliação da carteira de investimento, estiver com alguma dúvida sobre a carteira, com algum ponto que queira que nós analisemos, né? Fabrício, analise isso daqui para mim, por favor, vê se isso daqui está legal. A gente não cobra nada na primeira análise, a gente pega lá, a gente puxa os PDFs de todos os investimentos que os senhores têm e avalia ponto a ponto se tem conflito de interesse, se esse ativo é bom agora, se ele é ruim agora, se deve ser comprado mais tarde. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem no WhatsApp da empresa, o Ítalo que vai responder, solicitando, né, uma consultoria. E aí, eu mesmo que analiso, né, eu analiso a carteira de cada um e tudo mais, avalio se está bom e monto um plano. Entrego um plano para os senhores, falo, ó, esse daqui é o seu plano. Se quiser, pode seguir com as próprias pernas, e se quiser a consultoria da empresa, é por esse lado. Mas eu já entrego tudo montado. Então, se a pessoa quiser seguir com as próprias pernas, ela já consegue saber o que está certo e o que está errado. Tá bom? Dani, você levantou a mão, tem alguma dúvida? Dani? Acho que foi errado. Tá, acho que foi errado. Qualquer coisa pode abrir o áudio, tá bom? Então,
Vamos continuar. Foi sem querer. Tá O celular disse aqui. Fechou, Dani. Então, vamos lá. Vamos falar agora do dólar. Então, a gente falou da Selic, pós-fixado, caindo, tem uma quantidade pequena, só pós-fixado, só reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Se for ficar menos que 30 dias, LFTB11. Se for ficar mais que 30 dias, pegar lá um Selic com prazo maior para ter ali o benefício tributário. E sempre lembra uma porcentagem pequena da carteira por conta da queda da Selic. Fabrício, vou comprar um imóvel, alguma coisa daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos pré-fixados, travar as taxas altas de 14, 14 e pouco. Sempre tentar escolher ou Tesouro, ou CDB, LCI e LCA que tem FGC. Se for CRI, CRA e debênture e não tem FGC, já corta, não entra. Pode ter o rente que for, pode ser bom que for, não vale a pena. Títulos de IPCA+, vai estar pagando muito nos próximos anos por conta da alta da inflação já projetada. Então, vale a pena ter esses títulos, porque enquanto nós teremos ali Selic a 10%, esses títulos vão estar pagando 14%, 15% ao ano, sendo que são títulos extremamente seguros. Beleza? Então, resumão até aqui. Vamos continuar. Agora, a parte de proteção patrimonial. Quando a gente fala de dólar, a gente não está falando propriamente dito de Estados Unidos. Tem gente que confunde isso, tá? Tem gente que acha que dólar é igual aos Estados Unidos. Não é. Então, o dólar, ele é uma moeda de troca global, como era o ouro antigamente. É uma moeda de proteção global. O barril de petróleo é negociado em dólar, o minério de ferro é negociado em dólar, a soja é negociada em dólar, a carne, quando vai sair do Brasil, é negociada em dólar. Vamos lá. O ouro é negociado em dólar. Todos os artigos de luxo são negociados em dólar. Os carros que são produzidos lá na China são negociados em dólar. Vocês estão me entendendo? De 10 operações que estão ocorrendo agora de câmbio, o dólar está em 8 delas. Então, enquanto 2 operações vão ser real ien, real euro, 8 vão ser o real dólar, ien dólar, euro dólar, libra dólar. Vocês estão me entendendo? Então o dólar, ele tomou uma proporção muito maior do que as pessoas imaginavam desde que acabou o padrão ouro. O padrão ouro era os bancos centrais precisavam ter ouro para poder emitir moeda. Hoje em dia as reservas globais são em dólar. Vocês estão me entendendo? Na hora que começa uma guerra global, as pessoas vão comprar ouro. Para comprar ouro, o cidadão precisa comprar dólar. Vocês entendem a complexidade disso? O ativo mais seguro do mundo, mais comprado do mundo, por todos os bancos centrais do mundo como proteção, é o título de renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos. Por incrível que pareça. Mesmo o país que está em guerra com os Estados Unidos, para proteger o país dele contra a variação cambial, ele compra o que a gente chama de T10. Né? Os bonds americanos, que são os ativos mais seguros do mundo. Então, é o que tem um rating de crédito mais alto no mercado financeiro. E para eles comprarem isso, eles precisam comprar dólar. Para eles comprarem armas, bombas, precisam comprar dólar. Então, meio poético, mas o dólar ele é muito maior do que as pessoas imaginam. Então, quando a gente fala aqui do real, lembra que eu mostrei para vocês, desde 94, o real foi para praticamente R$16. Isso aqui é o efeito do que corroeu a moeda, né? Então, em todos os momentos de instabilidade política, econômica, fiscal, guerra, pandemia, o dólar acaba reinando nisso. A gente vê no Covid-19, a gente vê em tudo que acontece aqui no Brasil e no mundo. Tá? O dólar, ele cresce perante as outras moedas. E na hora que a gente até pega para comparar a inflação da moeda dólar em si, é muito inferior à grande parte das moedas globais. Tá? Então, os investidores mais experientes costumam ter uma estratégia chamada diversificação global, internacional, que é o que nós fazemos na FBS para os nossos clientes. E quando nós fazemos nem via Brasil, né? Nem abrir uma conta numa Avenue ou numa XP Global, numa BTG Global e comprar dólar.
grande parte dos clientes, nós abrimos uma conta lá na Irlanda, que é um paraíso fiscal, compramos dólar e pagamos a metade do imposto que iríamos pagar aqui, né? E a gente globaliza o patrimônio. Se o Brasil afundar, a gente tem um patrimônio lá fora. Se começar uma guerra global, a gente ainda tem um patrimônio lá fora. A gente tem uma proteção. Então a gente cria duas carteiras diferentes. Às vezes uma carteira de proteção aqui, às vezes uma carteira de proteção lá fora, né? Então, isso é muito importante. Observe isso daqui, ó. O dólar americano defende o papel de moeda global. Então, olha só ele no comércio global, no PIB global, em pagamentos internacionais, no volume de transações de negociações. Olha isso. 89% das negociações de câmbio tem dólar. Então, reservas financeiras dos bancos centrais. E isso é muito importante, porque quando a gente entende isso, a gente sabe onde os grandes estão guardando o dinheiro. Entende? Então, vocês acham que o Bradesco, o patrimônio dele está em quê? Grande parte vai estar em dólar. O Itaú, grande parte vai estar em dólar. JP Morgan, UBS. O Banco Suíço, o maior patrimônio dele não está em franco suíço, está em dólar. Olha isso, que interessante. Então, assim, por quê? Pelo histórico de solidez. Essa é a parte mais importante, né? Então, momento de incerteza econômicas, crises, tudo isso leva uma busca por proteção em moeda forte. Então, quando eu falei, poxa, no Brasil, praticamente de 9 de 10 anos de eleição, o dólar subiu perante o real. Por que eu não vou comprar dólar esse ano? Ainda mais o dólar agora, 5 e... Fechou, acho que é 5,23. Algo assim. Não tem por que eu não comprar. Entende? Então, assim, isso é proteção do meu patrimônio. Eu não estou apostando nos Estados Unidos, né? Eu estou protegendo meu patrimônio numa moeda forte, tá? Não vou ficar lendo esses textões aqui, depois eu vou mandar para vocês e tudo mais, é que a equipe às vezes dá uma empolgada. Mas é tudo que eu estou falando para vocês. Então, assim, grande parte, né, de instituições globais tem uma fatia entre 15% e 30% do patrimônio em moeda forte, né, e é o que a gente indica mais ou menos para os nossos clientes, né, essas porcentagens da carteira já valem muito. Fabrício, eu não tenho muita expertise agora para dolarizar, comprar ativo em dólar, joga para a Wise. Abre uma conta na Wise, uma conta em investimentos lá vai render 4% ao ano, coloca o dinheiro lá e deixa em dólar. É o feijão com arroz que dá certo. O dólar, se a gente pegar a média dos últimos 30 anos, o dólar subiu pelo menos 10% perante ao real por ano. Teve ano que ficou no 0 a 0, teve ano que caiu um pouco, mas a maioria dos anos, quando a gente pega a média, teve ano que deu 30%. Mas não posso pegar isso como média. Então, quando eu faço a média de todos os anos, dá uma média de 10%. Então, se eu falo que o dólar sobe uma média de 10% ao ano dos últimos 30 anos perante ao real, se eu tiver dólar mais 4% lá na Wise, que seja, eu tenho 14% de rentabilidade ao ano média. Tá excelente. Entende? Só que pela Wise eu ainda pago 30% de imposto sobre lucro. Né? Se eu abro numa Irlanda da vida, eu pago 15%. Então, isso fica para um próximo encontro, né? Então, hoje, assim, é aberto para todo mundo. Então, tem a Wise, tem a Nomad, tem a Avenue, a XP, tem a XP Global, a BTG tem a BTG Global, que é uma conta nos Estados Unidos, onde a gente pode comprar bolsa americana, renda fixa americana, fundos imobiliários americanos, em ativos diferentes. Mas o básico que funciona, Fabrício, eu quero fazer alguma coisa só para proteger agora de início, eu não tenho expertise. Tira o seu dólar, abre a conta na Wise, coloca lá, ativa a conta Rende Mais. Tem que fazer um câmbio específico para pagar só 1% de imposto, não pagar 3%, tá? E meio. Qualquer coisa, pede uma orientação para nós, a gente lhe orienta. E deixa lá. 4% ao ano, mas a variação do dólar está excelente, você já está protegendo o seu patrimônio. Ainda mais com dólar nessas casas baratas de 5,20. Tá? Eu acredito dólar acima de R$ 6. Tá? Então, observem isso. Quando a gente começa a investir agora a parte de Estados Unidos, não estou mais falando de dólar, agora estou falando de Estados Unidos. Eu tenho um ativo que é o ativo que eu mais gosto, que é o ativo que mais me dá dinheiro nos últimos anos, que é o S&P 500. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
Então, nela está Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Coca-Cola, todas essas empresas aqui. Olha que legal, a gente vai conhecer muitas delas. Netflix, Ford, quantos anos tem a Ford, né? Amazon, Polo Ralph Lauren, Pfizer, Coca-Cola, Visa, IBM, P&G, a fralda das crianças aí, ó, Apple. Essa daqui é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, tá? Então, Morgan Stanley, bancão imenso, Facebook, McDonald's, HP. Olha só, gente. Tesla vai estar aqui, Nike. Então, são empresas que a gente consome no dia a dia. Então, imagina. Por isso que o americano investe em bolsa. 64% da população americana investe. E aqui no Brasil é 3%, é vergonhoso. Entendeu? Então, assim, o maior mercado do mundo, os Estados Unidos representam mais de 60% do valor das bolsas globais. Será que é grande? As maiores empresas estão ali. Então, assim, se a gente pegar aqui o nosso Ibovespa, que é a nossa bolsa do Brasil, observa as 10 maiores empresas da bolsa, equivale a 50% de todo o nosso mercado. Isso é ruim, é uma concentração muito grande. E aqui a gente tem Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, né, empresas que são controladas pelo governo, que o governo pode mandar ela ir para cima ou para baixo a qualquer momento. Então, praticamente as únicas empresas que não são privadas é Itaú e Bradesco, que a Vale é aquilo, né? O governo enfia a mão dela toda hora. Então, assim, e a gente fica muito exposto a commodity, né? Aqui é muita tecnologia, né? Muito crescimento. Aqui é aquele trabalho árduo no Brasil. Então, se o minério de ferro lá na China, lá em Dalian não subir, a bolsa não sobe. Difícil. Só para vocês terem ideia, esse cara aqui, a Apple, sozinho, equivale 5 vezes tudo isso daqui. Se pegar todas essas empresas brasileiras, multiplicar por 5, é uma Apple, uma empresa americana das 500. Então, olha como o mercado é grande lá. E é o que eu falo. Quanto maior a presa, mais difícil cair. Então, o que é mais fácil você derrubar? Poxa, vamos lá. Um elefante ou uma formiga? Entende? Então, o mercado brasileiro ele é muito mais sensível. O mercado americano não, porque ele é muito, muito, muito grande. Entende? Então, assim, para a Bolsa Brasileira cair 10% é uma notícia. Para a Bolsa Americana cair 10%, o mundo tem que estar acabando. Na pandemia do Covid-19, a nossa Bolsa Brasileira caiu em torno de 56%. Os Estados Unidos caiu em torno de 14%, 15%. Então, olha a diferença, né? E o governo, as empresas americanas voltaram 4 ou 5 vezes mais rápido para os patamares antes da pandemia do que o Brasil. Então, não durou nem um ano. Então, beleza. Aqui a gente já está acompanhando, né, as guerras, as influências geopolíticas, os Estados Unidos, tudo que está acontecendo. Então, assim, o que eu tenho para falar é o dólar sempre vai ser para onde vai escoar dinheiro. Então, para onde as pessoas vão ter que comprar, que nem eu falei, barril de petróleo, ouro, commodities, as pessoas vão ter que comprar dólar. Então, vai se fortalecer. Já as empresas americanas podem sofrer com todo esse impacto que está tendo, tá? Então, são duas coisas diferentes. Dólar e Bolsa Americana. Bolsa Americana agora eu fico com o pé um pouco segurando, né? Com a mão um pouco dando uma segurada. Porque pode acontecer de, sei lá, cair uma bomba, né? Acho difícil, mas cair uma bomba nos Estados Unidos, que é um negócio, vira calamidade, tá? E aí as ações americanas vão afundar. Enquanto isso, o dólar vai disparar e a renda fixa americana vai disparar. Então, agora eu vejo que é hora de ter dólar e renda fixa americana, uma parcela mais pesada, e caso as empresas venham a recuar, ficar mais baratas, a gente compra, senão a gente espera amenizar essa parte da guerra global para voltar a comprar lá os fundos imobiliários, as ações e tudo mais, tá? Então, a economia americana aí representa 26% da economia global, né? O dólar é a moeda mais utilizada nas transações de câmbio no mundo. Então, assim, não acredito que teremos muitas influências a longo prazo do Irã e Estados Unidos. Tá? Eu acredito que isso
Não é algo que vai ficar que nem Rússia e Ucrânia, entendem? Então, se estendendo 2, 3, 4 anos. Não, acho pouco provável isso durar mais 4, 5 meses. Tá? Acho que o Irã não sustenta. Então, assim, todo aumento das tensões globais, eles fortalecem o dólar, eles fortalecem a inflação global, o que é algo bom para a gente ter a parte lá dos títulos de inflação, né? A resposta dos bancos centrais, a inflação mais alta, os bancos centrais podem ajustar suas políticas monetárias, como o Banco Central do Brasil fez, ia baixar meio por cento na Selic, baixou só 0,25. Elevar os juros eu acho difícil, mas fazer cortes mais brandos eu acho mais provável, tá? Então, a aversão ao risco é exatamente o que os investidores fazem, né? Vender ativos arriscados e tentarem comprar ativos mais seguros, como ouro, como renda fixa, que é o movimento que a gente costuma ver, né? Impacto nos países emergentes, como o Brasil. Vai impactar aqui. Pode não ser no curto prazo, mas vai impactar, tá? Então, assim, aqui a gente tem algumas notícias, né, de como o cenário global acaba impactando aqui no Brasil. Então, o circuit break que nós tivemos, né, logo na pandemia do Covid-19, eu estava na frente da tela, eu lembro que eu estava numa sala, eu tinha um escritório presencial onde eu estava com mais de 30 pessoas junto comigo operando quando a bolsa caiu 10%. E o pessoal falou, Fabrício, e agora? Aí eu olhei assim para todo mundo e falei, uai, a gente espera, né? Nem eu sabia o que fazer, porque é um movimento assim que ninguém aguarda no mercado. Você espera, tem que ter travas de risco, tem que ter uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, mas a gente monta uma carteira realmente não esperando os melhores momentos, mas esperando os piores momentos. Então, quando eu falar, uma carteira em tempos bons vai render muito próximo de uma Selic, mas em tempos ruins vai disparar para cima, os clientes observam exatamente nesses cenários, tá? Então, aqui falando sobre o ouro, né? A influência do ouro nos últimos tempos, desde 2020, onde saiu ali da casa dos 500, dos 1.500 e pouquinho, e hoje já está lá na casa dos 5 e lá vai fumaça, né? Então, nós temos carteiras aqui da empresa que tinha parcela em ouro de 5, 6%, que hoje está com 15% da carteira em ouro, por conta dessa valorização do ouro, e acredito que vai continuar subindo, tá? Então, chegamos aqui num ponto muito importante, a carteira ideal, né, dos ativos. Essa é uma parte muito importante, que é onde a gente fala de perfil, de diversificação, porque a carteira ideal vai variar de acordo com cada pessoa. Exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito mais renda variável do que renda fixa na minha carteira, mas porque eu almejo mais um crescimento patrimonial. Uma pessoa mais conservadora, que quer uma estabilidade financeira, uma geração de renda, ela já vai ter outro perfil de carteira, mas sempre vai seguir a parte da diversificação. Os mesmos ativos que eu tenho na minha carteira, uma pessoa conservadora pode ter na carteira. Mas, às vezes, aquele ativo de renda variável, aquela ação que eu tenho, às vezes, 5% da carteira, essa pessoa vai ter 0,5% da carteira, porque não vai fazer influência para ela. Mas se esse ativo triplicar de preço, vai começar a fazer alguma diferença na carteira dela. Tá? Então, a gente sempre tem que posicionar a nossa carteira em cada cenário que está sendo apresentado para a gente. Então, o cenário global, o cenário de juros, o que a gente tem de ativo, como que está a nossa carteira. Focar bastante aqui em renda fixa Brasil, porque é o que mais paga no mundo, né? Então, principalmente hoje, pré-fixado IPCA+, tá? Fundos imobiliários no Brasil também vão ser fundos que vão subir bastante. Aqui eu coloquei alguns fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Eu não falo para vocês saírem dessa aula e já sair comprando, porque isso daqui tem variação diária, né? Então, tem que ter a porcentagem certinha dentro de cada ativo. Então, qual porcentagem que eu vou ter em fundo de tijolo? Qual porcentagem que eu vou ter em fundo de papel? Se eu tenho uma carteira de 1 milhão, às vezes eu vou ter 100 mil em fundo imobiliário. Desses 100 mil, às vezes 70 mil, 75 mil vão estar nesses primeiros ativos, e às vezes só 20 mil vão estar nesses outros ativos. Então, isso é algo muito pessoal.
Mas eu coloquei aqui para vocês depois darem uma pesquisada, qualquer coisa, quando receberem esse material, tá? Exposição ao mercado americano, então, VOO, a gente se posiciona nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. QQQ são as 100 maiores empresas de tecnologia, de crescimento, né? Principalmente agora inteligência artificial. E a U, a gente fala de ouro. E BIT, a gente fala de Bitcoin. VNQ, a gente fala de fundos imobiliários americanos, tá? Rendas fixas internacionais, nós temos os treasuries, né, que são os bonds americanos, e nós temos os bonds de empresas, que são títulos de renda fixa que as empresas emitem. Lembrem, eu não gosto de prazos maiores do que 5 anos, tá? Então aqui a gente mostra um pouco dos ativos, né? Aqui a gente até colocou uma rentabilidade desde ali dos anos 2000 até 2025, deu mais de 1000%, o QQQ, né, que é o de tecnologia. E aqui, desde 2010, mais ou menos para cá, deu mais ou menos 500%, que seriam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então aqui tem os outros ativos também, que a gente acabou de falar. E praticamente é isso, tá? O que eu deixo para vocês como importância, né, dessa aula de hoje? Entender que o tesouro, às vezes, é algo mais seguro e que está pagando melhor do que muita coisa. Entender que o dólar é algo muito importante de se ter na carteira, principalmente nesse ano de eleições. Pré-fixado IPCA, mas a gente precisa ter de qualquer forma. E as porcentagens são muito importantes. Então, uma porcentagem baixa de pós-fixado, né? Eu tenho uma porcentagem maior hoje, se eu tiver um dinheiro em conta de pré-fixado, uma porcentagem maior de IPCA+, é muito importante. Uma pequena parcela ali em fundos imobiliários para pegar essa alta do mercado imobiliário com a baixa da Selic. Então, isso é muito, muito importante, tá bom? Então, eu queria, por favor, todos que compareceram na reunião de hoje, eu vou tentar fazer aqui, ó, um print, né? E todos vocês que precisarem de qualquer consultoria, né? Eu estou tirando aqui um print de todos que estão na reunião, eu vou mandar para o Ítalo. Vocês mandem uma mensagem para o Ítalo, tá bom? E aí marquem lá, Fabrício, preciso dar uma avaliada na carteira e tudo mais. A gente faz uma avaliação com todo amor para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Vou finalizar aqui a gravação. E aí,